Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Hoje no Mundo Militar, um canal exclusivamente dedicado à discussão de temas militares atuais. Neste vídeo falaremos sobre aqueles que eu considero como os pilares mais básicos e fundamentais da segurança pública no nosso país. Um conjunto de medidas e ações que, se forem realmente implementadas, ajudarão muito na resolução da terrível crise pela qual passa o nosso país nesse setor. Há muito tempo que a tal crise da segurança pública do Brasil já evoluiu para um autêntico cenário de guerra. Os mais de 60 mil assassinatos no nosso país a cada ano são números comparáveis aos encontrados em cenários de guerra declarada. Diante dessa situação, essa crise já não pode mais ser encarada como um simples problema de segurança pública. Vivemos uma situação urgente e extraordinária, e por isso são necessárias medidas igualmente urgentes e extraordinárias para combatê-la. Para facilitar a compreensão, vou dividir essas medidas em três grandes grupos: as de impacto imediato, aquelas que, se implementadas, irão se refletir muito rapidamente no atual cenário de crise; as de impacto de médio prazo, que levarão um pouco mais tempo para surtir efeito; e, finalmente, as de longo prazo, cujos resultados práticos só começarão a surgir ao fim de 10, 15 ou mesmo 20 anos. E começando pelas medidas de impacto imediato, temos o combate à corrupção, tanto a nível político como também a nível policial e também militar. Sabemos que a esmagadora maioria dos policiais e também militares que zelam pela nossa segurança fazem isso de forma profissional e por autêntico amor à farda. Mas no meio de 100, basta haver um ou dois ligados ao crime organizado para que todas as ações de combate fiquem comprometidas. Basta que um policial ou que um militar, no meio de dezenas ou mesmo no meio de centenas, denuncie ao crime organizado alguma ação de maior envergadura, para que tudo vá por água abaixo, colocando mesmo em risco a vida de outros policiais e militares. Por isso, como medida de reflexo imediato, uma intervenção externa de combate à corrupção, tanto no meio militar como no meio policial, trará resultados extremamente positivos. É punir exemplarmente os corruptos e os vendidos ao crime e premiar aqueles que fazem o seu trabalho por autêntico patriotismo. Mas por que uma intervenção externa? Imaginem por um momento um oficial da PM com carta branca para caçar e punir exemplarmente qualquer membro da corporação, seja ele um soldado ou um coronel. Esse oficial se transformará imediatamente num alvo, tanto para os policiais corruptos como para os bandidos, que obviamente não querem perder os seus contatos internos na corporação. Por isso, uma intervenção externa, liderada talvez pelas Forças Armadas, com total liberdade e autonomia para investigar e punir, possa ser a solução mais eficiente, rápida e segura. O mesmo, obviamente, deve ser feito a nível das Forças Armadas. E através dessa medida, com as maçãs podres definitivamente jogadas no lixo, a maioria do contingente policial e militar, formado por homens honestos e devotados ao serviço público, poderá executar o seu trabalho com autonomia, liberdade e, principalmente, segurança. E em paralelo a essa medida, os policiais e os militares devem ser adequadamente aparelhados e equipados para enfrentar um crime cada vez mais bem armado. Já foi o tempo em que os bandidos se defendiam com pistolas e revólveres, com o crime organizado dispondo nesse momento de armamento realmente pesado. E além do combate à corrupção e do reaparelhamento das nossas forças de segurança, é importante também uma completa revisão legal e jurídica. As leis brasileiras são extremamente brandas para os criminosos e não condizem com a terrível realidade que vivemos hoje em dia. Até parece que o Brasil é a Suíça, quando na verdade estamos mais para uma Síria ou um Iraque. As leis precisam se adaptar à realidade da sociedade. Em tempos de paz e prosperidade, leis mais brandas. Mas em tempos conturbados de crise extrema como a que vivemos hoje, leis mais severas para os criminosos. Não defendo um estado de exceção. Aquilo que eu defendo é uma maior autonomia para as nossas forças de segurança atuarem contra o crime como deve ser. Do que adianta colocar o exército nas ruas do Rio de Janeiro com a legislação e com as regras atuais de engajamento?
Viu ao longe um grupo de criminosos armados com pistolas e fuzis e não há civis por perto? Então, é para disparar para matar. E usar cada vez mais os mandados de busca por área para agilizar a caça de criminosos que covardemente se escondem atrás de civis inocentes e assustados. Os direitos civis são muito importantes, mas como referi no início, as leis precisam se adaptar à realidade do momento. Por isso, o terceiro pilar de efeito imediato na segurança pública, ao lado do combate à corrupção e do reaparelhamento das forças de segurança, é a adaptação das nossas leis para a realidade que vivemos hoje, com punição mais severa e exemplar para o crime e uma maior liberdade de ação para os militares e para a polícia. E mais uma vez, volto a repetir, não defendo um estado de exceção. O que eu defendo é uma maior agilidade no trabalho das nossas forças de segurança no contexto da nossa realidade atual. Na minha opinião, essas são as 3 medidas que, se implementadas hoje, em pouquíssimo tempo teriam um efeito muito positivo na crise que vivemos no nosso país. E agora, no grupo das medidas de médio prazo, aquilo que eu defendo é uma maior vigilância fronteiriça, como já destaquei em outros vídeos aqui no canal. Entre 70% a 80% das drogas e das armas que o crime organizado usa nas grandes cidades entram no nosso país pelas nossas fronteiras aéreas, terrestres e marítimas. É impossível controlar todas as nossas fronteiras, principalmente as infindáveis fronteiras terrestres que dividem o Brasil de países produtores de drogas. Mas da forma como está, com o governo cortando pela metade o investimento na modernização da vigilância fronteiriça, é que realmente não pode ser. Através de um investimento mais pesado no controle das nossas fronteiras, e também de um combate mais ativo contra a corrupção nos portos e aeroportos, uma parte significativa das armas e das drogas que alimentam o crime organizado nas grandes cidades poderão ser detidas antes de chegarem ao destino. Essas medidas, um maior investimento no controle fronteiriço e um combate à corrupção nos portos e aeroportos, se implementada hoje, traria efeitos muito positivos ao fim de poucos meses ou anos. E agora, nas medidas de longo prazo, a principal e mais importante delas, a educação. E não me refiro apenas ao abecedário básico. Refiro-me também à educação profissionalizante, capaz de formar profissionais de maneira relativamente rápida e eficiente. Com um ensino de qualidade, tanto a nível básico como a nível profissional, e principalmente sem a doutrinação que existe hoje em dia, os nossos jovens aprenderão a pensar por eles próprios e a discernir o que é certo e o que é errado. Uma medida de muito longo prazo, cujos efeitos só começarão a ser sentidos daqui a 15 ou até mesmo 20 anos, mas que é extremamente importante se aquilo que se quer é efetivamente mudar a cara do nosso país. A economia também é uma medida de longo prazo que deve ser considerada, já que em tempos de crise econômica, sem oportunidades e sem emprego, o crime começa a ser encarado como uma atividade economicamente mais interessante. Mas também é importante combater o mito de que a pobreza automaticamente gera criminosos. Essa lenda vem sendo divulgada e espalhada há décadas por segmentos da sociedade que encaram os criminosos como meras vítimas da sociedade, entre aspas, opressora capitalista, o que não é verdade. E no meio dessas medidas todas, há uma outra que eu também considero muito importante, que é o rearmamento responsável do cidadão de bem. Mas o que é o rearmamento responsável do cidadão de bem? Se você é um cidadão de bem, sem antecedentes criminais, se você paga os seus impostos e vive a sua vida como se espera de qualquer cidadão, deve ter o direito de poder realizar uma formação teórica e prática para aprender a operar com segurança uma arma de fogo. Essa formação deve ser barata e acessível a todos os segmentos da nossa sociedade. E assim, devidamente formado e consciente do seu papel e da sua responsabilidade como cidadão armado, esse indivíduo passará a ter um papel ativo na proteção da sua vida e na vida da sua família. Hoje, como as coisas estão, um criminoso sabe que em 99,99% das vezes em que assaltar alguém na rua, essa vítima não estará armada. E ele também sabe que tem 99,99% de chance de que todas as pessoas à volta desse crime também não estarão armadas. Por isso, o criminoso hoje em dia só tem duas preocupações:
Primeiro, garantir que não há um policial mesmo ali na esquina. E segundo, escolher a vítima que parece ter mais dinheiro na carteira. Mas isso tem que mudar. Os defensores do desarmamento argumentam que se a população estiver armada, os criminosos chegarão logo matando. Mas já não é isso que eles fazem hoje em dia? Quantos casos que não ouvimos falar de pessoas que são rendidas, que entregam tudo e que mesmo assim são executadas a sangue frio? Da forma como está, o cidadão de bem é um cordeiro completamente indefeso no meio de uma floresta repleta de lobos famintos, cuja única preocupação é escolher o alvo mais suculento. Com o rearmamento responsável do cidadão de bem, um criminoso, quando assaltar uma pessoa que ele desconfia que esteja desarmada, terá que se preocupar com todos os outros cidadãos à sua volta, que podem a qualquer momento sacar de uma pistola para defender a vida de outro cidadão. Por isso, eu defendo o rearmamento responsável do cidadão de bem. Eu sei que muita gente aqui vai discordar da minha opinião, mas não passa mesmo disso, a minha opinião. Uma opinião de um cidadão brasileiro indignado com a atual situação a que chegou o nosso país.